Sim, tá perfeito. Boa noite. A aula hoje ela é sobre vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. Obrigada. Então, essa aula, qual é o objetivo dela? Primeiro, é cumprir a ementa, que é da disciplina. Segundo, é para vocês conhecerem um pouco sobre como, dentro do SUS, né, como parte do SUS, se configura, se organiza e são executadas atividades de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Então, a epidemiológica diz respeito às doenças e os agravos. Começou, historicamente, com doenças infecciosas, mas hoje trata das doenças crônicas também, das não transmissíveis, né? Sanitária diz respeito principalmente a alimentos e medicamentos, né, que é a fiscalização da qualidade, da data de vencimento e de produtos tóxicos que estão fora de normas e de ambientes também. Muitas vezes são fechados, por exemplo, supermercados com condições ruins sanitárias, né, presença de baratas, ratos, enfim. Faz parte do SUS também. E a outra é a vigilância ambiental, que diz respeito às condições do ambiente que podem causar doenças. Então, tanto doenças infecciosas quanto crônicas. Então, diz respeito, por exemplo, à qualidade da água, que pode ser biológica, mas que pode ser química também, por exemplo, com a contaminação de agrotóxicos ou outros poluentes, como metais pesados, mercúrio, enfim. Então, é vigilância. Vigilância vem de vigiar. E significa que dentro do SUS existem equipes imensas, tanto em nível nacional, quanto estadual, quanto municipal, que são responsáveis por vigiar. Essa vigia ela é feita com base em dados que são coletados pelos próprios setores das vigilâncias, em qualquer um desses 3 níveis, ou que são dados que são coletados por outras pesquisas, ou que são coletados por a própria notificação de doenças, que faz parte do SUS também, nos hospitais, por exemplo. Essa é a primeira aula de 3 aulas que nós teremos sobre saúde pública, por isso que a disciplina chama Epidemiologia e Saúde Pública. E nós vamos estudar nessas disciplinas, principalmente a organização da saúde pública no Brasil, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é extremamente complexo, ele é enorme, um dos maiores sistemas de saúde do mundo e uma das políticas mais elogiadas, mais reconhecidas do mundo, em termos de organização e complexidade e de inclusão. A quantidade de pessoas que conseguem ser atendidas diferente da renda dessas pessoas, né? Então, essa primeira aula, ela não é sobre a organização e o funcionamento do SUS, essa é uma aula seguinte, da semana que vem, mas ela é sobre uma das partes do SUS, que é a vigilância, que faz parte da promoção de saúde e da prevenção de doenças, dos cuidados com a saúde, para que as pessoas não adoeçam. Porque o SUS não faz só o tratamento, né? O tratamento é uma das menores parcelas do SUS. Para vocês terem uma ideia, 80% dos problemas de saúde são resolvidos antes das pessoas chegarem ao hospital. Os hospitais resolvem cerca de 20%. Então, o SUS é muito maior antes do hospital do que no hospital. E essa é uma das razões porque as pessoas, às vezes, quando elas criticam o SUS, elas não sabem do que elas estão falando, porque elas acham que o SUS é hospital, né? O que vem antes é a atenção básica. A atenção básica, ela se organiza por meio de estratégias, por exemplo, a estratégia de saúde da família, que é bem conhecida e que nós vamos falar mais sobre ela na próxima aula, e as vigilâncias. Então, dentro da vigilância tem tudo isso que eu falei, da vigilância dos dados, né, epidemiológico para conhecer, comportamento epidemiológico das doenças, vigilância de presença de insetos vetores de doença, de qualidade de água, também entra nas vigilâncias a parte de imunização, que são as vacinas. Então, é um conjunto enorme de ações que demandam dados para que elas sejam executadas. Eu vou começar com vigilância epidemiológica, mas eu vou trazer, antes de falar sobre como ela se estrutura hoje, um pouco da história dessa vigilância epidemiológica,
Para a gente entender também que reforçar, né, que saúde não é a saúde das pessoas não é algo que está deixado a míngua, né, não é abandonado, e não tudo que existe entre nós como população é de certa forma controlado, e não é recente isso. Desde as grandes epidemias da Europa, durante a Idade Média, se passou a buscar compreender como as doenças se comportam nas populações e qual é a relação dessas doenças com o ambiente que se vive, com a alimentação que se tem, com o estilo de vida, enfim, com políticas, e atrás disso, depois disso, a construção de políticas que pudessem resolver esses problemas. Então, teve uma fase de higienização da Europa, que repercutiu muito no Brasil. E no Brasil, ela criou um movimento sanitarista, que era um movimento de cuidados sanitários com a saúde. No meio disso que veio vacinação, que veio controle de uma série de doenças e o acesso às populações mais pobres às melhorias de estilos de vida e de condições de vida para que não adoecessem tanto. A gente fala calcanhar de Aquiles, né? Um dos problemas, assim, que são pontos chaves para serem resolvidos, sempre é a equidade, que é a inclusão das pessoas que são mais vulneráveis, que são as populações pobres no Brasil, as populações negras, mas não só eles, também as mulheres, os homossexuais, os transgêneros, populações indígenas, quilombolas, populações rurais, que têm condições de saúde mais precarizadas, se comparadas com as populações urbanas. Então, sempre nesse ponto que pega, quando se busca construir políticas para resolver os problemas de saúde pública, é conseguir integrar todas as populações, dando prioridade àquelas que mais precisam. Essa é a estrutura do SUS, a gente vai ver muito sobre isso em detalhes. Então, a expressão vigilância epidemiológica, ela começou a ser conhecida na década de 50, e ela veio de carona com a campanha de erradicação da malária. O Brasil teve 3 grandes epidemias de malária. Malária é uma doença muito antiga, uma doença de registros bíblicos, né? E chama malária porque se acreditava que ela era transmitida pelo ar. Então, malária em italiano, quer dizer mau ar. E ela é uma doença que atravessou o mundo, mas ela não criou pandemias, ela foi criando epidemias, ou seja, foi afetando locais do globo e foi sendo resolvido nos países mais desenvolvidos, mas ficou localizado nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, a primeira grande epidemia ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando houve uma grande migração de trabalhadores para a Amazônia, que eram conhecidos como soldados da borracha, e foram para a Amazônia para coleta de seringa, né, de borracha, que era, na época, exportada para alimentar guerras, e em seguida para pneus, enfim. E essa foi a segunda grande. A anterior tinha sido logo no início, com a primeira penetração, primeira fase de penetração das populações não indígenas na Amazônia, e a terceira grande epidemia ocorreu na região de Alta Floresta, em Rondônia, Mato Grosso, né, norte de Mato Grosso, Rondônia e uma parte do sul do Pará e do Amazonas, e Acre também, durante a formação inicial da fronteira agrícola, que foi quando muitas das famílias de vocês migraram para a região, né. E naquele tempo o sistema de informação era muito precário ainda, então muitas informações nem foram coletadas, não se tem informações exatas, né, de quantas pessoas adoeceram ou morreram, diferente do que acontece hoje, que é mais confiável. Então, durante essa campanha de 1950, da erradicação da malária, se começou a estabelecer as primeiras práticas da vigilância epidemiológica como um setor ligado à saúde pública, né. Então, a observação sistemática e ativa dos casos suspeitos ou confirmados das doenças transmissíveis e seus contatos começaram a ser registrados. Então, a pessoa doente, se for diagnosticada, ela precisa ser rastreada, acompanhada, isolada. Se existirem muitos casos, precisa existir uma quarentena. E as famílias dessa pessoa doente, ela precisa ser
precisam ser acompanhadas também. Então, tudo isso que a gente viu agora, nesse momento, durante a pandemia de Covid-19, não é novo, isso tem pelo menos mais de 100 anos, e o que se repetiu aqui é uma prática que ela está muito bem consolidada dentro do sistema de saúde, a gente só não conhecia, né, e muita gente estranhou por isso. Então, tratava-se, desde a década de 50 no Brasil, de uma vigilância de pessoas, com base nas medidas de isolamento ou de quarentena, aplicadas individualmente e não de forma coletiva. Qual é essa diferença de individualmente? No Brasil, agora, durante a Covid-19, a gente ficou circulando, né, ficou alternando entre uma e outra, né. Lá no início da pandemia, foi coletiva, né, foi uma quarentena coletiva, as pessoas ficaram em casa, na sua maioria. Depois passou a ser individual, selecionando os grupos, né? Tem pessoas que nunca entraram em quarentena durante a Covid-19, e essas foram as que estavam mais expostas ao risco de adoecimento. Geralmente, quando ela é planejada, no caso da Covid, ela não foi tanto quanto se esperava, mas quando ela é planejada, é muito bem estabelecida, em que momento há uma quarentena coletiva, em que momento há só individual, que não é a recomendada, em que momento é necessário um lockdown, que é o fechamento de tudo, que não aconteceu no Brasil em nenhum momento, né, durante a pandemia, só ocorreram quarentenas, que eram fechamentos temporários de parte da população, né. Em 1960, houve a campanha de erradicação da varíola, que então introduziu o conceito de vigilância epidemiológica no Brasil. Foi quando houve a primeira campanha de vacinação em massa no Brasil. A varíola era uma doença que levou muita gente à morte, no slide seguinte eu mostro. E a vigilância se baseava na busca ativa de casos de varíola, ou seja, individuais, a detecção precoce, porque se ela não fosse precoce, diminuía muito as chances de sobrevivência, e o bloqueio da transmissão. É bom lembrar que as chances de sobrevivência já eram muito baixas em relação à varíola. O bloqueio significava fechar as pessoas com casos positivos e não permitir que elas circulassem, e nem suas famílias, para diminuir a transmissão da doença. E aqui eu trago um vídeo, deixa eu ver se eu consigo clicar nele. Vocês verem de uma campanha da época. Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação? Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, a Manuela e o Maneco até o Sugismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar um medroso perto das crianças. Não é, Sugismundo? É claro. Atenção! A partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar 1 ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei. Conseguiram ver o vídeo? Funcionou? Sim, prof. Sim. Muito bom. Ele é uma campanha de 1977, me chamou a atenção que, a partir do dia 1º de julho, a vacinação se torna obrigatória no Brasil. E começou com aquele revólverzinho, que era a vacina da varíola, depois da febre amarela também era com ele, depois passou para seringas de vidro, que eram esterilizadas, e com o advento do HIV, passaram a ser usadas as seringas descartáveis. Então, foi mudando, quer dizer, a vigilância epidemiológica também contribuiu para a mudança das tecnologias, né?
em termos de que equipamentos eram usados. Bom, um pouco sobre a varíola, é uma doença que a gente não conhece, né, nos nossos dias, porque a vacina resolveu o problema. Ela tirou a varíola de circulação. Embora existam algumas teorias conspiratórias de que ela esteja guardada em laboratórios para um dia ser usada numa guerra química ou alguma coisa assim. Então, a varíola é antiga, ela acompanhou o homem por século, causou mortes e lesões irreversíveis em milhares de pessoas. Durante o século XX, matou 500 milhões de pessoas no mundo. E eu trouxe uma informação de Cuiabá, porque a varíola foi muito importante na história de Mato Grosso. Durante o século XX, 4 mil pessoas morreram em Cuiabá, quando Cuiabá tinha só 20 mil habitantes, ou seja, perdeu uma boa parte da população para a varíola. Amostras dos vírus utilizados para vacinação chegaram ao Brasil em torno de 1840, sendo utilizados principalmente na proteção de famílias nobres. Então, mesmo chegando, já existindo a vacina no Brasil, não existia um sistema de saúde organizado, e quem tinha acesso à vacina eram as famílias ricas, né? As famílias pobres não tinham acesso, continuavam morrendo. Só que entre 1967 e 1971 se executou a chamada fase de ataque, uma vacinação sistemática de toda a população. Em 71, em abril de 71, foi diagnosticado o último caso. Então, a doença foi dizimada com vacinação. Isso ocorre em doenças que têm uma única, que as pessoas têm ela uma única vez, porque o sistema imunológico cria anticorpos que são para sempre, né? Não são só temporários. A gente não sabe ainda com a Covid-19 se a gente vai precisar tomar outra vacina ou não, e se precisar, quando vai ser. Se a gente não precisar tomar outra vacina, significa que a doença pode ser erradicada. Se a gente precisar tomar outra, a gente vai passar o resto da vida tomando outras vacinas para a Covid, mas aí vai entrar no calendário de vacinação no futuro, provavelmente, como as outras doenças estão no calendário, como a gripe causada pelo vírus influenza. Então, continuando sobre a vigilância epidemiológica, a campanha de erradicação da varíola é reconhecida como um marco de institucionalização das ações de vigilância no país. Ela fomentou o apoio à organização das unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Ainda não existia o SUS. O SUS foi criado em 88 pela Constituição Federal. Antes da criação do SUS, só tinha acesso à saúde gratuita, serviço de saúde gratuita, quem tivesse carteira assinada, ou se fosse agricultor. Os demais tinham que pagar o serviço. Então, isso excluía as populações pobres, em grande maioria, e provocava morte em percentuais muito maiores de pessoas pobres do que pessoas que tinham condições de pagar ou que tinham carteira assinada. Naquela época, então, na década de 70, para a passagem da década de 70 para 80, criou-se um sistema de notificação semanal de doenças selecionadas e passou-se a disseminar informações pertinentes em um boletim epidemiológico de circulação quinzenal. Então, o que a gente viu com o boletim epidemiológico agora durante a Covid, ele sempre existiu. A região, os municípios do norte de Mato Grosso, por exemplo, todos têm, mas eu vou usar como exemplo, eles têm um boletim epidemiológico há muito tempo, desde que se estruturou o serviço de saúde, das doenças que são mais comuns. Só que a gente não tinha muito acesso a esses boletins, porque não nos interessavam tanto, a gente não ia buscar, e eles não chegavam até nós, como agora durante a Covid. Então, o que aconteceu com a pandemia é que esses boletins foram aprimorados. E como a gente está numa fase de grande acesso às redes sociais, não vou dizer que todo mundo tem acesso, mas uma parcela significativa da população tem acesso, a gente passou a acessar mais essas informações, mas os boletins epidemiológicos são históricos também, eles devem ter pelo menos uns 40 anos no Brasil. E os municípios, à medida que foram estruturando, eles foram também elaborando esses boletins e circulando eles, não necessariamente na internet, né? Então, aqui está a comemoração, né, Varíola está morta, a revista da Organização Mundial de Saúde, de maio de 1980, graças à organização da vigilância epidemiológica e à vacinação em todo o mundo. A partir de então se consolidaram bases e uma base técnica operacional de como vigiar a população, saber o que ela está tendo, né, quais são os problemas que ela está tendo, quais são as causas, como elas podem ser resolvidas, porque não é só a vacinação que resolve. Tem várias doenças que dependem de saneamento básico, dependem de melhores renda, melhor nível de educação, depende de melhor alimentação, enfim. O Brasil teve uma epidemia na década de 70 de desnutrição infantil.
que era um problema, também a cargo da vigilância epidemiológica, estava se formando naquele momento, mas que precisava ser resolvido com comida. Então, não são só doenças, né? Tem outros agravos que também precisam ser vigiados. A poliomielite é um outro exemplo, o controle dela é um outro exemplo. A poliomielite é conhecida como paralisia infantil, ela é causada por uma bactéria de origem fecal, ela está no esgoto. E ela afetou muitas crianças até a década de 80. Eu tinha, na minha época de escola, vários colegas, não vou dizer que eram poucos, não eram pessoas que arrastavam uma perna, ou que tinham algum problema com a mão, ou com o pé, dificuldade de andar, porque tinham sido infectados por essa bactéria e tinham passado pela doença, né? Tinham se recuperado, outros não se recuperavam. E essa doença também foi eliminada, ela foi erradicada do Brasil, ela ainda existe em outros lugares, há sempre o risco dela ser reinserida no país, porque alguns países da América do Sul ainda têm casos de poliomielite, mas ela também foi a vacinação que controlou no Brasil. E aí eu tenho um outro videozinho para vocês verem a importância das campanhas, e daqui a pouco vou fechar o ciclo com um vídeo que vai mostrar o quanto esse trabalho foi importante para a consolidação da vigilância epidemiológica no país. Vacine seus baixinhos menores de 5 anos. Desde junho, sábado é dia de gotinha a gotinha e tchau, tchau, paralisia infantil. E aí, as campanhas, como foi nesse caso... Ué, não estou conseguindo apresentar mais. Peraí que minha apresentação deu um problema aqui. Essas campanhas, elas eram muito comuns na TV, em rádios, e aí a poliomielite foi o que criou o Zé Gotinha, que é esse personagem que está sendo usado até hoje, para as campanhas, e essas campanhas, como eu tinha falado, elas foram imprescindíveis para que as pessoas fossem vacinar, mas não era só isso. A vacinação, ela passou a ser condicionada, por exemplo, ao acesso ao salário família, lá durante o governo militar, durante a década de 70, e ao acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, mais recentemente, e as carteiras de vacinação, as carteirinhas de vacinação das crianças passaram a ser exigência das escolas para a matrícula das crianças, né? Ou seja, as campanhas são importantes, mas também há outros mecanismos para obrigar as pessoas a levarem as crianças e os adultos a se vacinarem, para poder controlar a circulação de algum agente da doença, né? Uma bactéria, um vírus, um fungo. Mais recentemente, a gente conheceu as campanhas de vacinação do HPV, né? Que também foi bastante problemática, porque sempre se cria nas sociedades algum motivo para não aceitar essa tecnologia. Sempre teve zum de que vacina pode ser letal, que a vacina pode provocar outras doenças. Mais recentemente tem se falado que vacina causa autismo, não tem relação nenhuma comprovada, e que, no caso do HPV, se falava que as campanhas de vacinação estavam estimulando o sexo precoce, né? São formas que a sociedade vai encontrando para contrariar, e por isso as campanhas precisam ser cada vez mais fortes para poder a vigilância epidemiológica acontecer nesse sentido, né, de ação. Então, aqui tem um esquema que mostra como foi erradicada a poliomielite no Brasil, que é resultado da intensificação da vacinação. Ainda há casos no mundo, né, não é como a varíola, que foi totalmente eliminada, então ainda precisa ter vigilância, precisa ficar atento. Quando surgem alguns casos, é preciso intensificar as campanhas e reinserir a problemática na população, né, em termos de conhecimento, as pessoas tomarem conhecimento para
começaram a se preocupar mais com isso de novo, né? Então, como é que funciona o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Brasil? Ele foi instituído em 75, então ele tornou obrigatória a notificação de doenças transmissíveis. O SUS, quando foi criado em 88, ele assimilou a vigilância que já existia e criou um novo conceito para a vigilância. Então, é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Quando eu falava para vocês, nas aulas anteriores, que os resultados das pesquisas individuais, ou dupla de vocês, podem subsidiar ações do SUS ou da Secretaria de Saúde, quando eu mencionei, é nesse sentido que elas podem entrar, porque vocês apresentam resultados para a equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que podem, então, assumir esses resultados para elaborar campanhas, para elaborar ações de educação na área de saúde, ou, inclusive, para incrementar atividades que já são executadas pelas ACS, que são as agentes comunitárias de saúde, e pelos agentes de combate a endemias, que são os ACS, que fazem parte da atenção básica. Vocês vão entender tudo isso até a próxima aula, porque eu vou trazer esquemas que vão explicar como que se organiza cada um desses papéis assumidos pelos profissionais dentro da Secretaria de Saúde, que compõem o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, como é que se organizam esses serviços da vigilância epidemiológica, seguindo alguns dos princípios do SUS, que são mais que esses, né, não existem só esses, mas eu vou chamar atenção para os que são importantes aqui. Primeiro, a descentralização das responsabilidades. Isso significa que existem responsabilidades que são do nível federal, existem responsabilidades que são do nível estadual e outras que são municipais. E que todos precisam conversar entre si, eles precisam dialogar. Por exemplo, o que aconteceu com a pandemia, né? Houve uma negligência no nível federal, que não se encarregou de campanhas, por exemplo, não se encarregou de conversar com as pessoas para elas saberem qual era a gravidade, ou para comprar testes, ou para criar leitos, enfim. E então, os estados assumiram essa responsabilidade. Para que eles conseguissem assumir, eles tiveram que recorrer ao STF, porque existia uma determinação do governo federal de que eles não poderiam assumir essas responsabilidades. Então, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram essa aprovação, e aí eles tomaram, então, a responsabilidade do governo federal para gerir a pandemia, tanto os estados quanto os municípios. E isso foi um problema porque cada estado começou a fazer de um jeito. Como não existia uma gerência central, então cada estado começou a fazer de um jeito. E aí, com o tempo, eles foram se organizando. Mesma coisa com os municípios. Até o final de 2020, cada município de Mato Grosso fazia de um jeito em relação à quarentena, isolamento, ou fiscalização, ou policiamento das ruas para não haver aglomeração. Cada município fazia de um jeito. Em 2021, o governo do estado editou uma portaria que determinou que, conforme a classificação de risco da Covid, se ela é alta ou muito alta, os municípios podem abrir ou precisam fechar alguns serviços. Então, passou a regular, o Estado passou a regular e os municípios passaram a atender, não por vontade. Teve que o Ministério Público entrar, né, por força do judiciário para obrigar os municípios a seguir não é uma portaria, esse decreto do governo do estado. Então, todo esse exemplo que eu trago da Covid é para vocês terem uma ideia de como o serviço funciona, mas a Covid é só um exemplo das diversas doenças que existem entre as populações. Então, por exemplo, HIV/AIDS, o Ministério da Saúde organizava as campanhas e as determinações em relação aos comportamentos, aos cuidados com as pessoas que eram diagnosticadas positivas, a distribuição de medicamentos pelo SUS, pela forma que ela é organizada desde o Ministério da Saúde até chegar nas farmácias populares nos municípios. Todos os municípios têm farmácias com distribuição de medicamentos de forma gratuita pelo SUS. Em alguns municípios, essas farmácias ficam dentro dos postos de saúde, dentro
dos PSFs, né, ou das UBSs. Em outros ficam nos hospitais, em outros tem um local criado pela prefeitura, que é só a farmácia para distribuição de medicamentos. Tudo isso é controlado e regulado, quer dizer, organizado pela federal, que é o Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde e pelas secretarias municipais de saúde. Então, há uma organização, um diálogo, e que sempre tem que incorporar uma série de atenções ou vigilância, o que está acontecendo, para ir se adaptando às condições. Por exemplo, quando começou a construção dos cachorros, quando começou a construção memória ruim, das hidrelétricas em Colíder e em Paranaíta, havia entre os profissionais de saúde uma preocupação muito grande de que voltasse a malária para a região, que a gente pudesse ter uma nova endemia, quer dizer, em menor, ou epidemia um pouco maior, de malária na região, como tinha sido observado em Rondônia. Só estou dando uma olhada, ver se entrou aqui alguém. Como tinha sido observado em Rondônia. Só que aí, o que aconteceu? O município teve que ficar atento, os municípios, né? Como existe uma regional de saúde, que é o Alto Tapajós, que são 6 municípios, e Alta Floresta é o município central. Esses municípios da regional de saúde tiveram que ficar atentos sobre o número de casos de malária para averiguar se havia mesmo o risco de uma endemia local em função das hidrelétricas. Ou seja, há uma organização em 3 níveis, que são federal, estadual e municipal, mas ela não é fixa, porque como há vigilância epidemiológica e as doenças podem alterar a população, né, o perfil epidemiológico da população pode mudar ao longo do tempo, ela tem que estar sempre atenta ao que está acontecendo para organizar um serviço rápido e poder atender as necessidades da população para não explodir uma epidemia na região. Então, esses são exemplos da organização do serviço com base na descentralização. Outra é a universalidade, que todas as pessoas têm direito a serviços de vigilância epidemiológica. As agentes de saúde, embora não exista uma cobertura de 100% nos municípios, que deveria existir, muitas vezes as prefeituras não conseguem organizar esse 100%, eu falo as, que geralmente são mulheres, né, mas pode ser os agentes de saúde, eles atendem, devem atender todas as residências do município, independente da renda. Então, não se pressupõe que em determinado bairro não vai ter água empoçada para os agentes de controle da endemias, por exemplo, que pode gerar larvas de algum mosquito que pode encontrar um micro-organismo e disseminar uma doença. Então, a universalidade é isso, todas as pessoas têm acesso, independente de onde elas estão. O SUS, ele existe em todas as regiões do país, né, onde ele não consegue chegar com hospitais ou com unidades básicas da saúde, ele chega de barco, como acontece no Pantanal de Mato Grosso e na região amazônica. Esse é um princípio, é assim que deve funcionar. O SUS, ele é uma manifestação de uma utopia, né? Um desejo de que todos tenham acesso à saúde. E aí vai tentando colocar na prática isso, é claro que tem vários problemas, mas alguns deles funcionam. Outro é a integralidade, ou seja, não é só a ciência que resolve os problemas de saúde, existem vários outros aspectos. Não são só as doenças que são passíveis de diagnóstico em laboratório que são abordadas pelo sistema de saúde. Então, o sistema de saúde olha o espiritual, o subjetivo, o social e o físico, não é só o físico. E não é só o social, que são os dois mais visíveis. Por isso que existe a saúde complementar no SUS. Então, existe dentro do SUS várias outras práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos, uso de, inclusive, terapias tipo constelação familiar, acupuntura, várias outras, reiki, várias outras práticas que o SUS incorpora porque o sistema é criado para atender na integralidade o ser. Ou seja, todas as demandas de indivíduos e do coletivo precisam ser integradas e atendidas pelo SUS e pela vigilância epidemiológica.
E, por último, a equidade na prestação de serviços. Equidade não é igualdade. Igualdade é quando você quer dar a mesma coisa, oferecer a mesma coisa para todo mundo. É mais complexo que isso. A organização do SUS, ela preza pela equidade, ou seja, entende-se que aqueles que precisam mais têm que ter atenção prioritária. Os que precisam menos ficam na fila. Por exemplo, você está no hospital esperando atendimento e chega alguém que sofreu um acidente. Ele não entra na fila, ele tem atendimento prioritário, você continua esperando. Ou você está numa situação que não precisa ser tão grave, num serviço... Vamos usar o exemplo da vacinação agora, que a Covid está quente, né, para a gente entender como tenha ocorrido. Houve um calendário de vacinação, ainda está existindo, que começou pelos idosos e indígenas em seguida. Quer dizer, isso é equidade. Essas eram as populações prioritárias porque eram as que sofriam maior risco de morte. E aí depois vem para os outros grupos. Então, isso é equidade, quando se atende primeiro quem mais precisa. Se fala muito em equidade na educação também. Por exemplo, dá prioridade àquele que tem mais dificuldade. Se entende que a gente só chega na igualdade quando a gente age de forma desigual. Que agir com igualdade é manter a forma que as coisas estão, não é corrigir as desigualdades que existem. No SUS isso é muito claro, muito bem colocado, e aí o exemplo da campanha agora de vacinação da Covid mostra isso claramente. E aí tem os resultados, né, dessa vigilância epidemiológica, o que ela fez ao longo do tempo, não sozinha, porque tudo que existe em termos de saúde coletiva, que afeta uma população, diz respeito à economia, a questões sociais, como o nível de escolaridade, qualidade de vida, saneamento básico, acesso à água, né, a esgoto, né, rede de esgoto, enfim, coleta de lixo. Diz respeito a uma série de outros aspectos da qualidade de trabalho, né, que é a saúde do trabalhador, que é a localização onde as pessoas moram. Existem regiões em que oferecem mais risco à saúde que outras, para determinadas doenças, determinados agravos. Então, tem diferenças, mas outros fatores que corrigem, né? Mas a vigilância epidemiológica é aquela que aponta o dedo na ferida, que fala, olha, esse é o problema que essa população tem, e esse problema está acontecendo assim, ele está mudando assim ao longo do tempo, e ele pode ser resolvido com essas ações. Então, esse é o papel da vigilância epidemiológica. Então, por exemplo, o perfil epidemiológico das populações brasileiras mudaram muito. Esse aqui é um gráfico de 2000 a 2016, de taxa de mortalidade infantil. Então, veja como ela caiu ao longo do tempo e é resultado também do trabalho da vigilância epidemiológica. Esse é um gráfico da série histórica dos casos de malária no Brasil a partir de 1959 até 2014, e mostra aqui a epidemia que tomou o país durante as décadas de 80 e 90, foi até os anos 2000, né, e como decaiu em seguida. Foi uma campanha enorme de erradicação da malária, que ocorreu no Brasil, e quem cuidou disso foram as instituições que cuidam da vigilância epidemiológica. Aqui são os casos de leishmaniose tegumentar, que é aquela ferida, úlcera de Bauru, que é transmitida por um mosquito e causada por um protozoário. Então, também, mais um trabalho da vigilância epidemiológica, ele está muito associado a desmatamento dessa doença. Então, não é só a vigilância epidemiológica, mas ela foi muito importante nesse processo. E aqui tem a febre amarela, como ela se comportou. A linha preta é a taxa de letalidade, e o vermelho são os casos humanos de febre amarela no Brasil. Você vê como oscila. Ou seja, para mostrar que a vigilância epidemiológica continua tendo grandes desafios, ela não sossega, né? Às vezes resolve um problema e em seguida ele volta. E mais recentemente tem aumentado bastante os casos de febre amarela, uma doença que tem vacina também, mas as pessoas precisam voltar a se vacinar, que o prazo dela, ele era estipulado em 10 anos e agora eles diminuíram para 5, se eu não me engano. É bom dar uma olhada. E aí também a importância da gente manter nossas carteirinhas de vacinação sempre em dia, né? Para poder não fazer parte desses índices. Então, quais são os propósitos e as funções dessa instituição, né? Vigilância epidemiológica?
Ela proporciona o conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. Quando a gente fala fatores determinantes e condicionantes, nós estamos falando de fatores socioeconômicos, ambientais, culturais, políticos. Então, esses também precisam ser controlados para a população ter saúde, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Para você ter uma ideia, cada estado ou cada município tem sua própria organização da vigilância epidemiológica, mas eu trouxe uma aqui, um exemplo do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia de como ela se organiza, né? Então, no Rio Grande do Sul, a vigilância epidemiológica é organizada em núcleo de vigilância das doenças não transmissíveis, ou seja, as doenças crônicas, e núcleo de vigilância das doenças transmissíveis, que são as doenças infecciosas. Tem a vigilância epidemiológica da violência, né, só da violência, que diz respeito à violência contra a mulher, outros tipos de violência, e os programas de imunizações, que todos têm também. Eu trago mais um vídeo, para vocês terem uma ideia de como as coisas estão mais atualmente. Um mundo que nos aguarde, mas a gente não espera não. A gente já tá descobrindo, aprendendo e ensinando. Você sabia que o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo? São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. Pra gente continuar fazendo toda a diferença para o mundo. Então cola com o nosso movimento, que disso a gente entende. Temos muitos vídeos para criar, Foguetes pra lançar, um mundo pra conectar. Você vai ver. Até lá, o importante é manter nossa caderneta de vacinação sempre atualizada. E o movimento Vacina Brasil continua. É hora de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Saiba mais em saúde.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Essa campanha, ela é de 2020. Então, mostra um dado importante, que é o Brasil, que eles falam, né? O Brasil tem o maior sistema de vacinação do mundo. Nós somos reconhecidos mundialmente pela capacidade de vacinar no Brasil e pela capacidade logística de distribuição da vacina. Tanto é que a gente consegue ver agora os exemplos com a Covid-19, né? Quando a vacina chegou no Brasil e ela começou a ser distribuída, imediatamente existia vacina. Demorou 3 dias para as vacinas chegarem nos municípios. Então, isso é uma característica do SUS, uma capacidade enorme de vacinação e uma população que aceita a vacina. Nós também éramos considerados, até recentemente, uma população uma das populações mundiais que mais aceitava a vacina. A gente tomou a vacina como algo obrigatório para a gente. E nos últimos anos, não é agora, nos últimos 5 anos, digamos, mais ou menos, diminuiu muito a vacinação no Brasil, porque começou a se criar uma série de zuns em torno das vacinas, e as pessoas diminuíram a vacinação dos filhos, principalmente. O que fez? Sarampo voltar a ter um número maior de casos, a febre amarela voltar entre os adultos, o risco de poliomielite voltar para o país. Então, porque nós começamos a relaxar um pouco mais nessa vacinação. Tem vários fatores que determinam isso. Alguns deles é uma tendência global de ataque à vacinação que chegou no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia em relação à operacionalização das ações, o que se faz dentro da vigilância epidemiológica? Coleta de dados, que é feita de 2 maneiras. Uma por exemplo, as pessoas que chegam lá no posto de saúde com um barbeiro num frasco. E dizem, olha, eu achei na minha casa, isso aqui não é perigoso? Ele sabe o que é, porque ele ouviu em algum lugar, provavelmente na TV, ele viu uma imagem e ele sabe que aquilo é um barbeiro. Porque houve muitas campanhas para doença de Chagas no passado. E aí, se essa pessoa chega e ele relata, olha, mas tem mais lá na região onde eu vivo, então a vigilância epidemiológica chama um técnico e pede para averiguar aquela região. Então, ele faz coletas, ele faz identificação, ele vê se esses vetores estão infectados, né, se eles apresentam, no caso da doença de Chagas, o protozoário, né, que causa a doença. E assim acontece com vários outros vetores, com mosquito de dengue, com mosquitos que causam malária, que causam leishmaniose,
várias outras doenças. Então, se há a notícia de um foco, a vigilância epidemiológica vai lá fazer coleta e vai fazer análise. Essa é uma forma de coleta de dados. A outra forma de coleta de dados são os dados que são coletados com resultados laboratoriais, como acontece agora com a COVID. Então, voltam no laboratório os dados e esses dados são analisados. Eles são processados, são interpretados, e aí, a partir da conclusão que se chega desses estudos, é que se estrutura as recomendações. Uma outra forma são os dados que chegam prontos, como, por exemplo, as pesquisas que são desenvolvidas na universidade, que podem também subsidiar essas recomendações. A partir das recomendações, a própria vigilância estrutura uma promoção de ações de prevenção e controle. Como? No caso dos insetos, geralmente com pulverização, uso de inseticidas para combatê-los. Com campanhas de educação, então, que podem ser realizadas nas casas, que podem ser realizadas os próprios agentes de saúde podem desenvolver, ou podem ser usadas em rádio. Os rádios são muito usados porque eles chegam às populações mais distantes, né? TV, e outras formas agora as redes sociais, mas antes os jornais, então formas também de campanhas. Muitas vezes a própria vigilância epidemiológica estrutura palestras que ela leva às escolas para trazer, colocar para circular a informação como parte de ações de educação e saúde. No caso de diagnósticos positivos de pessoas por doenças transmissíveis, então o isolamento, a quarentena, acompanhamento desse doente, acompanhamento de sua família. Eles refazem o histórico dessa pessoa para saber aonde ela foi infectada, para também agir naquele ponto. E foi um dos fatores, por exemplo, que foram negativos agora durante a Covid. Muitas pessoas não procuravam o posto de saúde para tentar o diagnóstico da Covid, porque eles sabiam que a vigilância iria atrás do caso para saber onde essa pessoa foi infectada, e eles não queriam, por exemplo, que se tornasse público que houve infecção ou dentro de um supermercado, onde a pessoa trabalha, ou numa outra empresa, né, da cidade, porque isso poderia manchar a imagem da empresa, né, naquele momento, os clientes não irem naquele local porque um funcionário de lá estava positivo para a Covid. Então, atrapalhou um pouco, porque esse histórico, ele precisa ser reconstruído. Também porque, se a ação da vigilância epidemiológica é isolar esse paciente diagnosticado positivo e sua família, ele também precisa ir no trabalho desse doente para fazer uma ação de isolamento lá, para que a doença não seja transmitida por outras pessoas. O objetivo é esse, controlar a transmissão. A transmissão só existe, no caso de doenças respiratórias, quando tem contato uma pessoa com a outra ou em ambientes fechados, como acontece com a Covid. E aí depois vem a avaliação da eficácia e da efetividade das medidas adotadas para saber se realmente funcionou, para que num outro momento seja estabelecido novamente esse modelo criado para essa doença nesse lugar, ou para saber o que precisa ser alterado, porque não funcionou bem, e a divulgação das informações pertinentes, que geralmente são aquelas que saem nos boletins epidemiológicos. Então, esse trabalho envolve, né, o controle de vetores, envolve a notificação de casos, os boletins epidemiológicos, trabalho de educação, tudo isso está dentro dessa vigilância. E aí, um dos aspectos que eu queria chamar a atenção é que vigilância pode ser formada por biólogos. Então, existe aí uma possibilidade de trabalho para vocês, via concursos ou via contratações. Então, no dia que vocês forem distribuir, depois de formados, os currículos de vocês, lembrem que na saúde existe possibilidade de vocês terem trabalho. Eu trouxe exemplo aqui de uma bióloga que coordena a vigilância epidemiológica no Ceará. Eu trouxe um exemplo aqui de uma bióloga que é gestora, que é técnica em gestão e promoção da saúde. E eu trouxe um exemplo de uma vigilância epidemiológica atuando no controle de animais peçonhentos, e aí o comentário da reportagem era assim: em caso de ocorrência de abelhas, o chamado deve ser feito aos bombeiros. Já se forem serpentes, é o batalhão da Polícia Ambiental que deve realizar a captura, informa o biólogo Israel. A vigilância ambiental orienta a população com os principais cuidados com estes dois animais. Para escorpião, aranha, lagarta e lacraia é diferente, ressalta o biólogo da Secretaria de Saúde, ou seja, as secretarias de saúde, elas precisam ter biólogos nas suas equipes. Geralmente, as prefeituras, quando elas fazem concursos, elas realizam concursos, tem vagas lá para biólogos
geralmente na vigilância epidemiológica, na vigilância ambiental. Então, fiquem de olho nisso, que essa é uma possibilidade de trabalho, se você se interessa por essa área. É uma área que vocês podem se especializar e ter um trabalho na Secretaria de Saúde do Estado, do município, ou do próprio Ministério da Saúde. E aí, o exemplo do biólogo mais conhecido nesse momento, que é o Tedros Adhanom, que é o diretor da Organização Mundial de Saúde nesse momento, durante a pandemia. Então, na vigilância, os biólogos podem colaborar no diagnóstico das doenças, na educação, na orientação da população, instruindo-a sobre formas de transmissão, sinais e sintomas, orientando medidas para a prevenção e controle da doença. Na área da pesquisa, o biólogo pode contribuir para a compreensão dos mecanismos das doenças, suas causas, efeitos, além de desenvolver e aperfeiçoar métodos de diagnóstico e tratamento, ou seja, pode criar novas metodologias e pode atuar diretamente na vigilância epidemiológica ou pode atuar fora dela, mas construindo subsídios para o funcionamento dela. Então, tá aí uma possibilidade de trabalho para vocês. E aí eu entro em vigilância sanitária, mas antes de eu entrar, eu gostaria de saber como é que vocês estão aí, tranquilos? Alguma dúvida? Tranquilo, pô. Tranquilo? Também, tranquilo. Quer fazer alguma pergunta? Não? Tá, então eu continuo. Vigilância sanitária agora. Então, vigilância epidemiológica é aquela coisa extremamente complexa que a gente acabou de ver, que tem vários trabalhos diferentes, ou seja, demanda uma equipe que seja multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer várias disciplinas, então tem que ter lá biólogos, geralmente tem muitas pessoas formadas em enfermagem, não os técnicos de enfermagem, as pessoas graduadas em enfermagem, são os enfermeiros padrão, que atuam nessas equipes. Em Alta Floresta, por exemplo, em Carlinda, onde eu conheço, e em Paranaítas, as vigilâncias são formadas principalmente por enfermeiros, mas tem biólogos atuando nelas também. A vigilância sanitária é aquela que eu falei para vocês que cuida da vigilância dos produtos e das práticas em saúde. Então, ela existe desde a antiguidade, não é recente. No Brasil, foi afirmada pela Constituição Federal quando foi criado o SUS, em 88. Ela conforma um conjunto de ações e proposições que busca proteger a saúde da população mediante regulação, quer dizer, regula, e controle sanitário sobre serviços e produtos relacionados à saúde, influenciando, inclusive, a qualidade de vida e a mudança de comportamento de quem os utiliza e os produz. A vigilância sanitária, ela foi responsável por vários cuidados que se passou a ter em relação à saúde, ao uso de tratamentos equivocados, sabe, uso de práticas que não eram comprovadas pela ciência, então elas foram sendo alteradas e substituídas por aquilo que é comprovado pela ciência, mas em termos de medicamentos, mas não só isso. Ela é responsável pelo controle da qualidade dos alimentos. E é a vigilância sanitária aquele órgão que inibe os agricultores, eu vou falar porque é uma área das áreas que eu estudo, de eles venderem produtos processados, produzirem e venderem produtos processados, porque a rigidez da vigilância, ela é para a indústria, e aí o agricultor não consegue se adaptar, então ele corre o risco de sofrer uma fiscalização quando vende queijo, quando vende frango, quando vende uma geleia e assim por diante, porque existem normas industriais, e elas acabam atrapalhando esse tipo de comercialização, e esse agricultor que não tem recursos suficientes para regulamentar, acaba sendo penalizado por normas que são rigorosas e não foram adaptadas para a agricultura familiar. Então, esse é um exemplo. Mas, por outro lado, para quem é consumidor, isso é importante porque você sabe que está consumindo, porque a vigilância é formada por uma série de profissionais que fiscalizam a qualidade desses alimentos, em feiras, em supermercados, em açougues, em vários outros estabelecimentos, como restaurantes, bares, etc., para garantir para nós uma qualidade. Aí vocês veem o tamanho que é esse SUS. Quando a gente compra no supermercado o produto sem precisar ficar olhando um por um se ele está vencido ou não, é porque por trás disso existe o SUS atuando, que nos dá segurança que a gente não precisa olhar. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia ao supermercado com a minha mãe e ela olhava produto por produto que não estava vencido, porque corria o risco de chegar em casa e estar vencido. Era quando o SUS ainda não estava operando.
quando a vigilância sanitária ainda não existia. Então, não tinha segurança nenhuma do produto que você estava comprando, se ele estava estragado, se ele estava bom, se ele estava vencido, se ele não estava. Hoje, não, a gente tem essa segurança e normalizamos isso de uma forma que a gente nem se dá conta do tamanho do trabalho que há por trás disso para a gente ter essa segurança, né? Isso é feito pela vigilância sanitária. E por trás dela está a Anvisa, daqui a pouco eu falo dela. As ações básicas de vigilância sanitária incidem sobre todas as etapas e processos do ciclo produtivo de bens e serviços sob controle sanitário, ou seja, não é só o produto pronto lá no supermercado que é fiscalizado, mas todo o produto, a fábrica, todos os processos de fabricação, eles são fiscalizados. E aí a gente conhece vários problemas que às vezes repercutem lá no consumo e que houve falhas no processo, na fiscalização na fábrica. Lembram de um momento que teve, se eu não me engano, no ano passado, retrasado, de pessoas que morreram porque ingeriram uma cerveja de Belo Horizonte, se eu não me engano, e tinha uma substância tóxica? Foi uma falha da vigilância sanitária. Ela também faz a normatização, ou seja, constrói as normas, fiscalização, monitoramento, ou seja, acompanha, e vigilância de eventos adversos, que podem ser pontuais. Por exemplo, teve uma enxurrada num determinado local e as pessoas estão tendo acesso àquela água contaminada. A vigilância também sanitária também cuida disso. Apesar de que é uma atividade mais da vigilância ambiental, não necessariamente da sanitária, me confundi. Ela cuida também da educação em saúde e informação ao consumidor. Então, a gente precisa ter acesso às informações. Tais ações ainda abrangem, geralmente em nível local, a atuação sobre o meio ambiente e a saúde do trabalhador. Por isso eu lembrei do exemplo da enxurrada. Bom, aqui um exemplo. O supermercado de Santos é multado em 5 mil pela vigilância sanitária. Quando eu morava em Brasília, o supermercado que eu fazia compra era uma rede grande de supermercado, ele tinha sido fechado por 3 dias porque eles encontraram baratas no depósito. E era a vigilância sanitária que tinha feito isso. Então, eles são fechados, lacrados, as portas são lacradas e recebem uma multa e precisam resolver o problema. Aqui, no caso dessa notícia, entre as irregularidades encontradas no estabelecimento pelo fiscal, estão a falta de higiene nas prateleiras, onde ficam alimentos expostos à venda, problemas na manutenção das vedações dos freezers que conservam os alimentos, falta de manutenção de aparelhos de ar-condicionado e dos climatizadores, além de falta de reparo nas câmaras de refrigeração. Ou seja, o fiscal vai lá e analisa, ele tem um checklist, né? Protocolo de tudo que precisa ser analisado. Pra vocês terem uma ideia da importância dessa vigilância, teve um período que eu dei aula, que um aluno comentou comigo, que teve um supermercado de Alta Floresta, que antigamente mantinha uma jiboia no depósito de mercadorias para poder dar fim nos ratos. Hoje, numa circunstância como essa, corre o risco de ser multada pela vigilância sanitária. Não quer dizer que não possa existir ainda ratos, baratas e jiboias. Mas, enfim, existe a vigilância sanitária que tem essa função e que deveria funcionar para que a gente não corra nenhum risco. Aqui eu trago várias outras notícias para vocês terem uma visão geral, porque, de novo, assim como a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária é imensa, né? Ela atua sobre vários aspectos. E ela é formada, então, por vários subgrupos de trabalho, que inclui profissionais diferentes, como na vigilância epidemiológica. Então, aqui alguns exemplos. Vigilância sanitária interdita clínica de estética em Campos, porque encontrou problemas na clínica, que ameaçavam a saúde das pessoas, né? Vigilância sanitária apreende 400 quilos de alimentos impróprios para consumo em Maceió, provavelmente vencidos. Avícola é interditada e quase meia tonelada de carne estragada é apreendida em açougue em Maceió. Estava lá a vigilância sanitária, que encontrou irregularidades nos estabelecimentos. Vigilância sanitária apreende 80 quilos de produtos clandestinos e com data de validade vencida, ou seja, não só os produtos vencidos, mas também os produtos que estão irregulares, que não foram aprovados. Por exemplo, os produtos que vêm da agricultura, eles têm que ser aprovados pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Como, se vocês observarem, por exemplo, quando a gente compra uma conserva de pepino, né, picles, aí você olha lá, tem o selinho de aprovação do Ministério. Quando não existe aquilo, é porque os produtos são clandestinos. Aconteceu no país
num determinado momento, de serem vendidas conservas de... Ai, gente, como é que é o nome? Fugiu totalmente. De palmito, conservas de palmito de açaí que vinham com uma bactéria, e essa bactéria levou algumas pessoas à morte. E aí, quando foram averiguar a origem dos produtos, encontraram uma fábrica no meio da floresta amazônica, onde os palmitos eram cozidos no chão. Ou seja, são produtos clandestinos, e quem cuida dessa fiscalização, apreensão, enfim, é a vigilância sanitária. Aqui tem mais um exemplo, Operação Fecha Fábrica Clandestina de Agrotóxicos em Goiás. Essa apreensão, ela pode ser feita pela vigilância sanitária, mas também pode ser feita pela vigilância ambiental. Muitas vezes elas trabalham juntos, vão 2 fiscais, um de cada, juntos, para realizar a vistoria e apreender, multar e fechar, se for necessário. E aí, um exemplo mais clássico de atuação da vigilância sanitária foi, durante a década de 80, os anticoncepcionais falsos, né, os medicamentos que foram produzidos, distribuídos como sendo anticoncepcionais, e eles eram de farinha. A fábrica alegou que aquilo não era para ser vendido, mas se chamava Microvilar, o anticoncepcional, e aí teve um grupinho aí que nasceu do anticoncepcional da farinha, durante a década de 80, que inclusive tentou no STF obter alguma ajuda para a criação dos filhos e acabou não conseguindo. E aí a indústria foi responsabilizada, e quem fez a autuação e o fechamento da indústria foi a vigilância sanitária. Então, ela fiscaliza os alimentos, medicamentos, produtos biológicos, vacinas, hemoderivados, por exemplo, sangue para transfusão, órgãos e tecidos para transplantes, produtos médicos hospitalares, que aí entra também toda a parte de materiais, qualidade de seringas, soro e assim por diante, mas também o próprio soro, né, os próprios produtos odontológicos e laboratoriais, órteses, que são aquelas proteções usadas no caso de uma luxação, alguma coisa de mão, de braço, próteses, saneantes, não me lembro o que é agora, produtos de higiene, perfumes e cosméticos. Então, tudo que a gente compra como produtos precisa ser testado e precisa ser avaliado para saber se aquele produto, por exemplo, se eu não corro risco de comprar um cosmético e queimar minha pele, né? Tem uma fiscalização do processo e do produto final para que eu, consumidora, tenha essa segurança. A vigilância sanitária também fiscaliza os serviços de saúde e relacionados à saúde, o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras para evitar a entrada e saída de doenças e de produtos que podem trazer doenças. Eu já caí numa 10ª vez. Estava trazendo queijos numa viagem internacional e perdi meus queijos porque fui pega pelo controle sanitário no aeroporto. E também tem com a Anvisa surgiram novas competências, como anuência de patentes de medicamento e de vacinas, como tem sido feito agora, né? Então, acontece também com agrotóxicos. A Anvisa tem um setor que avalia as pesquisas que foram realizadas, que a indústria traz para ela, e checa um checklist enorme de documentos e de protocolos, seguindo uma série de princípios da própria Anvisa, que é a agência reguladora, para poder autorizar a entrada de medicamentos, de vacinas, ou a distribuição daquilo que é produzido no país. O Brasil não tem uma indústria de medicamentos fortes, ela é muito fraca, mas o Brasil tem uma indústria de vacinas muito forte, relacionadas ao Butantan, à Fiocruz, e é parte das competências da Anvisa cuidar para que quem for consumir esses produtos tenha segurança, né? A gente não precisa ficar questionando, isso vai fazer mal, não, já teve alguém que questionou isso antes, né? E também faz o controle sanitário de produtos de tabaco. Agora a Anvisa tem discutido muito a liberação, né, do uso da cannabis como medicamento, tem autorizado, inclusive, esses processos. Eu estou com um processo na Anvisa de liberação, tratamento de Parkinson do meu pai. Então, a gente também está mobilizando as outras possibilidades que a Anvisa regula e controla.
Então, qualquer produto, substância, processo ou serviço direto e diretamente relacionado à saúde pode ser objeto de intervenção. Lembrando, voltando ao que eu falei da cannabis, a gente está falando de um óleo essencial, não é fumar, mas é de um óleo que o principal componente é o CBD, não o THC, que é o que causa os efeitos de quem fuma, mas é o CBD para tirar a dor. Então, o uso medicamentoso da planta, né? Que, em minha opinião, deveria ser liberado e as pessoas poderiam plantar em casa desde que elas tivessem uma alteração de uso como medicamento, né? Há possibilidade de fiscalizar isso. Então, no caso da Anvisa, como é que ela surgiu, né? Para vocês terem uma ideia, uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela surgiu no final dos anos 90, se eu não me engano, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando surgiram várias outras agências reguladoras, que é a ANA, a Agência Nacional das Águas, a Agência da Aviação Civil, que é a ANAC, e essas agências têm a função de regular, de regulamentar e de controlar e fiscalizar o que está acontecendo nos serviços públicos e privados. Naquela época, antes da criação da Anvisa, o Brasil estava vivendo uma epidemia de roubos de medicamentos. Então, o noticiário, aqui é de 98, ó, esse jornal, se falava muito em roubos de medicamentos e na entrada do Brasil de medicamentos falsos. Então, era muito comum, isso passou a ser controlado, tanto que a gente quase não ouve mais falar sobre isso, se compararmos com o quanto a gente ouvia. Outra questão, por exemplo, foi o Césio 137 em Goiânia, né, aquele acidente que foi deixado uma cápsula de um hospital, quer dizer, não havia vigilância sanitária. Para onde vão? Isso é outro papel da vigilância, saber acompanhar, monitorar para onde vão os resíduos de laboratórios, de hospitais, enfim. Ela fiscaliza isso, autua quando é necessário, e como não existia Anvisa naquela época, então essa tragédia do Césio, ela foi usada como para se perceber a necessidade da criação de uma agência que regulasse esse tipo de coisa, para que não voltasse a acontecer. Então, aqui tem alguns exemplos do que a Anvisa faz. Tudo que diz respeito à vigilância sanitária que eu falei até agora está relacionada à Anvisa, mas não é necessariamente de competência dela, porque lembra que existem os níveis. Existe vigilância sanitária municipal, estadual, e existe a Anvisa em nível federal. Então, existem níveis diferentes. O que a Anvisa faz é diferente do que o município faz. Mas tudo é vigilância sanitária. Então, um exemplo aqui, a Anvisa autoriza o início da aplicação da vacina Butanvac em voluntários. Então, ela regula o uso de medicamentos e de vacinas, acompanhando todo o processo de fabricação, exigindo uma série de comprovações e acompanhando depois, na medida que as vacinas vão sendo aplicadas, quais são os efeitos na população. Então, existem estudos dentro da própria agência que acompanham o processo depois de ter sido liberado. Aqui outro exemplo, melzinho do amor, era um suposto afrodisíaco que era comercializado, e a Anvisa determina a apreensão de 3 marcas do produto. Isso aconteceu em várias regiões do Brasil. Aqui, nesse caso, foi em Santa Catarina. E a operação apreende 111 toneladas de sementes piratas de trigo e 5 mil litros de agrotóxico. Como sementes piratas? Com a marca pirata. E agrotóxicos existe muito, inclusive em Mato Grosso, a entrada de agrotóxicos que entram irregularmente no país, que não foram aprovados pela agência, né, pela Anvisa. Exemplo é um chamado pó da China, que entra no país e ele é altamente tóxico, não há controle de uso, não há controle de comercialização, porque tudo isso existe no Brasil, para os outros que estão regulamentados. E os danos à saúde podem ser muito superiores aos danos dos agrotóxicos que já são regulamentados. Então, esse também é papel da Anvisa controlar. Pronto. Agora eu entro em vigilância ambiental. Vou tocar direto, depois vocês fazem as perguntas. Então, eu falei de vigilância epidemiológica, falei de vigilância sanitária, agora eu vou falar de vigilância ambiental. Lembrando, epidemiológica é das doenças e agravos e suas causas e determinantes. A sanitária é dos produtos e dos serviços,
e ambiental é do meio ambiente. Então, ambiental diz respeito a saneamento, mas também diz respeito à qualidade da água, a contaminantes que possam existir, por exemplo, de queimadas no ar, que possam existir no solo, né, contaminantes diversos. E foi criado em 2000, como chamando Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. Compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e privadas relativa à vigilância em saúde ambiental. Olha aqui a palavrinha mágica da minha área de trabalho. Visando ao conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Ou seja, controla-se o meio ambiente para averiguar, para monitorar se alguma irregularidade no meio ambiente pode afetar a saúde da população. Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e outros agravos da saúde. Então, atua-se no meio ambiente para evitar a emergência de riscos e de adoecimento da população. Ela compõe 3 programas, a vigilância ambiental. Ela é fraca até hoje. Deveria ser muito mais forte, mas ela enfrenta, eu já vou mostrar para vocês o quê. Então, ela tem um Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, que é vasto, existe em todos os estados, existe nos municípios, chama-se Vigiágua, e os estados têm laboratórios para testes de qualidade da água dentro dessa vigilância ambiental, fica na capital. Esses laboratórios, eles atendem vários tipos de avaliação, por exemplo, agrotóxicos e também qualidade biológica da água. Só que os testes são bastante limitados, em geral não há muito estímulo para se avaliar. Programa de Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos, Vigipec. Esse programa é o programa no qual entrariam as populações que estão expostas a pulverizações aéreas de agrotóxicos, por exemplo, ou as populações que estão expostas a contaminantes liberados por indústrias. Como existe uma força muito grande no setor industrial, esse setor nunca conseguiu crescer muito dentro da vigilância ambiental. Existe uma força política contrária no país para que esse setor cresça. Ele não vem do momento que o SUS surgiu lá em 88 e ganhou o embalo da Constituição e conseguiu crescer. Ele é mais recente, ele fica com mais dificuldades, porque no período recente é mais difícil programas como esse se efetivarem, porque existem muitas forças contrárias. Programa de Vigilância e Saúde Ambiental dos Riscos Decorrentes de Desastre. Esse também tem um bom tamanho, uma boa abrangência. Ele está relacionado, por exemplo, às tragédias que acontecem quando tem desmoronamento, quando tem alagamento. Então, ele atende às populações que estão vulneráveis e às populações que foram afetadas quando os desastres acontecem. Então, está lá o SUS, uma série de medidas, por exemplo, arrumar colchão, arrumar lugar para as pessoas irem, não sei o quê, e atua junto com os municípios, com outros setores para resolver os problemas. Então, para vocês terem uma ideia, mais uma vez, de como o SUS é imenso, o tamanho, a dimensão que ele tem. Trago alguns exemplos. A água distribuída pela CESAM pode causar cânceres em consumidores, a agência estadual alerta. Então, eu não sei de que estado é a CESAM, na hora que eu recortei não me dei conta para olhar, mas, enfim, esse é um papel da vigilância ambiental. Aí vocês imaginam, aqui, com parte disso, no tamanho do problema que a vigilância ambiental mexe. Ela vai lá, né, atacar a empresa que faz a distribuição da água, né? Ela tem comprovações de que pode causar danos à saúde, e aí ela tem que mexer com um peixe grande aqui. Como geralmente essa vigilância ambiental é do município, então é uma guerra de forças, né, aqui. É um jogo que alguém precisa vencer. Acaba vencendo. A presença de coronavírus no esgoto de São Leopoldo cresce quase 2.000%. Então, também. Esses dois primeiros exemplos são exemplos da água. Então, provavelmente é aquele programa de Vigia Água que estava por trás disso, os profissionais que estão envolvidos com ele, que fazem a fiscalização. Se vocês buscarem outras informações na internet, tem muitas, mas muitas reportagens parecidas com essas.
Aí aqui tem uma outra que está relacionada ao programa que cuida das enchentes, né, das tragédias, dos desastres naturais. Saúde alerta para a transmissão de doenças devido a enchente e alagamentos. E aí aqui fala do INMET, que é Instituto Nacional de Meteorologia, mas fala aqui embaixo do Vigi de Desastres, que alerta a população para possíveis riscos de enchentes e alagamentos que podem aumentar a incidência de doenças como leptospirose, hepatite A, febre tifoide e diarreia. Então, está ali a vigilância ambiental fazendo o trabalho dela, o SUS atuando muito além da doença, muito antes da doença acontecer, né? E, por fim, que é aquela agência que cuida dos contaminantes, das pessoas expostas a contaminantes, aquele programa, melhor dizendo, sem fiscalização, agrotóxico usado no arroz pode estar contaminado por agentes ainda mais danosos. Então, também é uma forma de fiscalização, de autuação quer dizer multa, e de fechamento, né, de empresas. Acontece muito esse tipo de fiscalização, nos municípios que têm empresas que fazem, por exemplo, embalamento de agrotóxicos, ou produção mesmo. Inclusive, esses são os municípios que têm maior número de casos de câncer. E aí, essas empresas são fiscalizadas localmente pelos municípios. Aí eu trago mais 2 exemplos aqui de hortafloresta, para fechar nossa aula de hoje, para vocês verem como está atuando a vigilância ambiental em hortafloresta. Então, vigilância ambiental segue vacinação animal contra a raiva no perímetro urbano, então está aí. Meio ambiente associado às doenças causadas por outros animais, é também uma atividade da vigilância ambiental. Aí, outro exemplo, vigilância ambiental alerta para os casos recorrentes de dengue no município, e aí estabelece um calendário, faz uma campanha para reduzir o número de casos. E por que é a vigilância ambiental que está aqui, não é a epidemiológica? Porque está relacionada às águas empoçadas, à proliferação do mosquito, que é o vetor da doença, então a vigilância ambiental age sobre isso. E ela age por meio dos ACS, que são os agentes de controle à endemíase, que eles não pertenciam às vigilâncias ambiental, eles pertenciam inicialmente à SUCAM, depois eles, durante a malária, depois eles foram transferidos para a memória está ótima hoje, fugiu, e depois para a vigilância ambiental. Então, agora elas são de responsabilidade dos municípios e são equipes do SUS, atuando cada um nas suas funções. É sobre isso a nossa aula de hoje. E aí eu quero saber de vocês, se tem dúvidas, querem fazer perguntas, se quiserem trazer algum exemplo, fazer algum comentário, vai ficar bem interessante a aula. Prof, eu tinha uma pergunta, mas eu não anotei e eu esqueci. Acredito que logo eu vou lembrar, e se eu não lembrar durante a aula, eu vou mandar no grupo, tá bom? Tá bom. Mais alguma? Por mim tá tranquilo, professora. Tá, meu? Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Enquanto eu preparava essa aula, eu tenho tanta experiência com saúde ambiental, eu vivenciei tanta coisa que eu fico com vontade de contar histórias, e eu adoro contar histórias. Também adoro ouvir histórias. E houve uma conferência regional, outra conferência estadual e depois uma conferência nacional de saúde ambiental no ano de 2009. E eu fui eleita delegada, que é o termo que é usado, que são os representantes, então eu fui eleita delegada do Norte de Mato Grosso. Aí eu fui para a conferência, defendi lá algumas ideias do grupo, aí eu fui eleita delegada para a conferência estadual, e de lá, de novo, defendi algumas ideias e fui eleita a delegada para representar Mato Grosso e Brasília. Então eu fui para essa conferência nacional. O que era previsto para sair dessa conferência nacional era a Política Nacional de Saúde Ambiental. Então, foram criadas várias diretrizes com metas em várias áreas de saúde ambiental. Então, tinha área só de agrotóxico, tinha área só de saneamento, tinha área só de água, tinha de ar, né? Tinha diversas áreas, e se criou todo um modelo, uma base para a construção de uma política nacional. E não saiu do papel, não aconteceu. Tem um documento, um relatório dessa conferência enorme, que tem meu nome, eu fico muito feliz por isso sempre,
E tem uma revista que saiu em determinado momento e que eu saí nessa revista. E foi justamente na votação sobre agrotóxicos. Então, essa experiência, essa vivência das conferências, porque é uma coisa que a gente vai estudar com o SUS na próxima aula, que vocês forem conhecer um pouco melhor como ele se organiza, é que o SUS ele é construído com base na participação popular, com base na participação social. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele se organiza de uma forma dinâmica, ou seja, ele não se vê como pronto, não é um sistema criado para ser fixo, mas para ser um sistema que vai se adaptando. E se entende que essa adaptação só ocorre quando as pessoas participam. Então, quando as pessoas integram o que acontece nos municípios por meio dos conselhos, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, ele é formado por várias instituições, inclusive com os movimentos sociais. Não precisa pertencer a uma instituição, você pode fazer parte de um movimento social e aí se tira um representante que vai para o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. O papel lá é fiscalizar, principalmente a parte de aplicação de recursos, mas é também chamar atenção para fatores que precisam ser alterados, monitorados e vigilâncias que precisam ser criadas, enfim. Toda essa participação social, ela é importante dentro do SUS. Ela está bem mais lenta agora por causa da pandemia, mas ela é super importante dentro do SUS, porque ela vai estabelecendo novas diretrizes e o SUS vai crescendo. Né? Esse é o problema do SUS, que encontra muitas críticas, porque o SUS cresce, porque novas demandas vão surgindo e o SUS vai se adaptando. Então, as conferências, essas que eu participei, elas eram para isso, para atender novas demandas. Então, a gente não tem uma regulamentação em termos de serviços muito incisiva em relação ao controle de agrotóxicos, ao controle de queimadas por causa das doenças respiratórias e cardiovasculares que estão associadas, a controle de estilos de vida, por exemplo, ampliação de campanhas em relação à alimentação, atividade física, enfim. Tudo isso ainda é uma ponta do SUS que não avançou tanto, porque ela é mais recente. E ela implica nisso que eu estou falando, do SUS que vai crescendo, porque a sociedade vai ficando mais complexa, demandando o que não demandava antes. Porque você imagina, eu contei a história para vocês da minha mãe que no supermercado olhava produto por produto para ver se não estava vencido, né? Ela fazia isso porque nós éramos pobres, nós não podíamos correr o risco de comprar alguma coisa vencida, mas também porque era uma demanda da época, porque não tinha essa segurança, ela já tinha passado por momentos de ter comprado coisas vencidas. Aquelas pessoas daquela época, elas nem imaginavam que isso podia melhorar. Ah, olha, um dia no futuro eu não vou mais precisar olhar se está vencido. Isso não passava pelas cabeças delas. Assim como nós, às vezes, não temos uma noção de quanto pode melhorar. E pode melhorar, porque é nesse sentido que a gente caminha, as coisas vão melhorando. Elas dão umas baixadas de vez em quando, mas depois elas retomam e voltam a melhorar. A questão na medida que vai melhorando, o sistema vai inchando. Então, vai precisando de mais recursos públicos. E aí cria-se uma guerra interna nos partidos que dominam as presidências das repúblicas durante o tempo, né? Para ver que tipo de modelo se quer, que cresça ou que diminua. Então, a gente tem governos que investem para que ele cresça, mesmo sabendo que talvez não tenha recurso para isso suficiente, e tem governos que não, ele precisa ser cortado. Então, foi aprovada uma PEC durante o governo Temer que congela os recursos do SUS por 20 anos, do SUS e da educação. Isso significa que a população brasileira vai crescer e o SUS não vai crescer durante 20 anos. Já se passaram uns 3 ou 4, mas ainda tem uns 16 anos pela frente. Então, tudo isso que nós vimos o SUS inchando e atendendo novas demandas, tudo isso vai ficar paralisado por um tempo. A não ser que essa PEC seja derrubada, ou senão vão ter que esperar todo esse tempo para poder ter, né, um crescimento maior para poder o SUS, ou existe uma outra possibilidade. Porque no meio dessas atividades que eu participei de um Congresso Nacional de Saúde Ambiental em Belém, em 2010. E nesse congresso, eu assisti uma palestra de um profissional de saúde,
um pesquisador na área de saúde, e ele dizia que não faltavam recursos para o SUS. O que faltava para o SUS é que certos recursos fossem redirecionados. Então, pode ser também que o SUS consiga, com esse congelamento, mesmo dentro desse congelamento, reorganizar certos serviços, ou captar alguns recursos externos e conseguir crescer. Mas, da forma que está hoje, se não houver essas outras estratégias, a população vai crescer e o sistema de saúde vai continuar como está, com os mesmos recursos. Isso implica, fizeram isso com a educação também, isso implica em não ter mais aumento dos salários, implica em não criar novas secretarias, não criar novos estabelecimentos como hospitais, laboratórios, enfim. Controlar, a não ser que tenha um aporte externo de recursos, né? Senão vai ficar controlado por todo esse tempo. Enfim, o Ministério da Saúde é o ministério que mais tem recursos no governo federal e ele é sempre aquele que é o mais, que mais querem, né? Eles mais querem o Ministério da Saúde. Assim como a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria do Município da Saúde, são os que mais têm recursos. E são as que são as mais desejadas pelos políticos. E aí cria-se toda essa batalha interna para ver se cresce ou não. Mas como é que cresceu? Acho que uma história importante para contar em relação ao SUS. Nós tivemos 30 anos de ditadura. Ditadura significa um governo em que não ouve as pessoas. Então, as opiniões não são ouvidas. Em todas as ditaduras que houveram na América do Sul, são governos que priorizam, elas olham para as populações mais vulneráveis, mais carentes, eles não abandonam, mas eles priorizam as indústrias, eles priorizam os desenvolvimentos daqueles que dizem respeito às elites dos países. Esses governos, eles seguraram o sistema de saúde até onde eles conseguiram. E aí, quando acabou a ditadura, foi quando o movimento sanitarista brasileiro foi para cima para criar o Sistema Único de Saúde. E ele veio com fôlego tão grande, esse movimento sanitarista, que eram os médicos, os pesquisadores, os infectologistas, os epidemiologistas, biólogos e todos os profissionais da área de saúde vieram com fôlego tão grande que conseguiram estruturar um sistema de saúde como é o SUS, esse monstro, no bom sentido, que é o SUS. E o SUS, então, nasceu grande, e aí ele, em determinados momentos, ele foi perdendo fôlego, em outros momentos ele foi crescendo. Aí foi perdendo fôlego e foi crescendo. Então, é essa coisa igual um elástico, sabe? Estende, encolhe, é mais ou menos assim que o SUS vai se comportando ao longo do tempo. E sobrevive, ele é muito forte. Embora tenha algumas ameaças de vez em quando, mas ele é um sistema muito forte. Resiliente, como a gente diz. Então tá aí, vocês conheceram um pouco do SUS hoje, nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais sobre ele e falar um pouco mais dos problemas. Eu queria ter falado hoje, mas eu não consegui organizar. Na próxima aula eu falo um pouco mais dos problemas que o SUS tem. Também porque eu vou entrar na parte mais, onde os problemas são mais visíveis. Aí se vocês quiserem ler sobre o assunto, se vocês quiserem pegar exemplos para trazer para a próxima aula, vai ser bem interessante. De problemas. E daí a gente entra também nessa veia e falar um pouco mais de quais são as questões que pegam. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre os projetos de vocês, os projetos não, que já estão prontos, né? Ou os artigos, falem comigo no WhatsApp, porque eu estou dando atenção lá. Ok? Querem fazer algum comentário? Não, prof, tudo ok. Bem interessante a aula. Ah, que bom. Gostaram dos videozinhos? Gostei. Legal ficar sabendo de tudo isso, que a gente fica por fora. A ideia, Natália, a forma que eu abordo, como eu falei lá no início da aula, primeiro para vocês se verem dentro disso, vocês podem ser esses profissionais que formam esse sistema. E também para auxiliar vocês no acesso. Né? Na próxima aula a gente vai falar de posto de saúde, o que tem lá, o que é atenção básica, o que é hospital, onde vai, como vai, porque um lugar não resolve o problema que é do outro. Porque às vezes você chega num lugar e te manda para outro. Por quê? Porque tem uma lógica nisso. Tem uma triagem, né? Então, também para ajudar vocês no acesso, para vocês saberem onde ir, como fazer. E para vocês ensinarem isso para as famílias de vocês.
Tá bom? Então, até a próxima semana. Boa semana para vocês e bom final de semana também. Obrigada, professora, igualmente. Final de semana para vocês também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.